A maioria não sabia, né? De ficar cantando acompanhando. Glória a Deus. A gente vai aprendendo. Nós vamos falar de Deus, pessoal. Hoje de manhã eu já preguei aqui. E assim a gente vai seguir em nome de Jesus. Lá no livro de Lucas. Lá no Lucas 6, vamos lá no livro de Lucas 6, que a gente, ultimamente, a gente tem aprendido muito aqui com a palavra de Deus e vou continuar aprendendo. Eu estava explicando hoje de manhã que a palavra de Deus, ela funciona assim. A gente vem para a igreja, a gente precisa ouvir, né? Entender e guardar no coração que é para colocar em prática. A gente não pode só vir para a igreja e não viver aquilo ali, entendeu? Aí não funciona, as coisas não acontecem, as coisas ficam tudo travadas, porque com Jesus a gente tem que ouvir, entender e praticar. E não é muito fácil não, porque a porta ela é estreita. Tem coisas que é difícil você engolir, né? Tem coisas que é um desaforo, é difícil você engolir. Mas Jesus, ele disse o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem coisas que é difícil você perdoar, mas Deus está mandando você perdoar. Hoje eu preguei uma palavra de manhã muito forte. Aí eu sei que é forte porque a gente sabe quando é Deus que está usando a gente, que fala até com a gente mesmo. E até eu aprendi muito com aquela palavra de hoje de manhã. E a gente tem que, cada dia, procurar aprender um pouquinho com Jesus. Eu estava comentando aqui, hoje de manhã, sobre a lâmpada. Não tem lâmpada? A gente estava falando que eu falei que ia avisar lá na agenda, mas eu esqueci. Aí eu estou lembrada aqui, que depois eu vou ver lá quantas ainda falta para a gente completar, mas a Luz ela vai doar uma lâmpada. Hoje ela falou que vai trazer sexta-feira uma, aquela fontezinha. Eu vou até botar aqui, porque ela falou que ela disse que o esposo dela tinha comprado, mas lá não é muito forte, né, para lá. Aí ela disse que eles não usaram. Eu vou botar aqui, porque inclusive eu nunca tinha visto dessa lâmpada antes. Ela disse que a lâmpada carrega. Ela bota aqui, né? Tá com luz, ela acende, ela ilumina e carrega ao mesmo tempo. Se acabar a luz, ela continua acesa naquela quando tiver aquela cargazinha. Eu não sabia. Acho que deve ser uma que tem a placa solar. Eu não sabia que tinha uma lâmpada assim, não. Ela disse que ela fica ali ligadinha, ela fica assim, carregando. Como se estivesse pegando juntando, né, arrecadando uma energiazinha. Ele disse que quando acaba, ainda fica um tempo acesa. Eu falei, já que essa aí é assim, eu vou botar aqui, que em nome de Jesus eu profetizo que não vai acabar, mas se acabar falando na Bíblia, não vai chegar, né? A fé vem pelo ouvir, o pessoal vai ouvindo até voltar a luz, entendeu? Aí a gente vai ver como se a gente vai usar aí e vai botar lá. Aí então, pessoal, vamos lá, Lucas 6, lá no versículo 17, está escrito assim, o sermão da montanha. Glória a Deus. Então, sermão da montanha. Acharam? Lucas 6, versículo 17. É os ensinamentos bons que Deus tem aqui para a gente. Glória a Deus. Amém? Descendo com eles, parou no lugar plano. E também
um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Tiro, multidão de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais eles tinham vindo para quê, pessoal? Para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e todos eram curados. Por isso que hoje, antigamente já tinha, mas hoje tem uma opressão e uma luta muito grande do inimigo para as pessoas não virem na igreja, não ouvir uma palavra pela live, dá sono na pessoa, na hora de ir acontece alguma coisa. Eu tenho pessoas que às vezes me ligam, mandam mensagem: ó, pastora, eu pedi o culto, ó, pastor, eu vou, ó, pastor, mas só Jesus para dar força para a pessoa chegar. Por quê? O maligno, ele não quer que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Se for um negócio de revelação, de mentira, não tem nada a ver, aí não. Aí já vai lá, carrega até no colo, leva de carro. Não, se Deus vai na porta. Tem que botar a cadeira lá fora. É verdade, próximo isso. Quando é revelação, essas coisas assim, quando é 0800. Quem tem um cachorrinho quente lá? Eu tô dentro, que horas é? Chega até adiantado. Não vou chegar antes, que é para não correr o risco de chegar lá já acabou o cachorro quente. Você está entendendo? Chega dentro. Mas quando é a palavra de Deus que liberta, que cura, que muda a vida da pessoa, é uma luta. O diabo não quer, é uma batalha muito grande do diabo para a pessoa não ir para a igreja, a pessoa não ouvir. Por quê? Porque esse pessoal aqui, eles iam para lá para ouvir, né? Os enfermos eram curados e os atormentados de espírito eram libertos. Pelo quê? Pela palavra. A fé vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus é uma luta para ouvir, gente. Não é fácil. A gente ouve porque a gente já entendeu já que a gente não vive sem Jesus. Então a gente já sabe como é que é o maligno. A gente luta para ouvir. Mas tem muita gente que ainda não sabe como é que ele é, ainda cai na lábia dele, entendeu? Então é uma batalha no mundo espiritual, porque os que vinham para ouvirem, eles eram curados. Quer ver? Vamos lá. Os quais tinham vindo para ouvir, não é isso? Para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Né? Como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram todos curados. Tem gente que anda atormentada, gente. Hoje em dia eu fico pensando assim: meu Deus, isso é muito triste, porque imagina Deus lá de cima vendo. Tem pessoas que você olha para a pessoa, você vê a atitude da pessoa, você está vendo claramente que a pessoa está manifestada. Tem coisas que o maligno, ele nem se dá o trabalho mais de disfarçar que ele está ali, não. O negócio é escancarado mesmo. Entendeu? Então, ele quando manifesta lá na pessoa, o negócio dele é destruir a pessoa nos vícios, usar a pessoa para se matar, para matar os outros, para derramar sangue. Entendeu? Ele está ali. E os atormentados de espírito. Tem gente que às vezes eu fico olhando nessas reportagens aí, tem gente que é atormentada de espírito, o outro nem sabe. A mulher está dormindo lá, igual aquela reportagem lá que eu estava vendo lá, do nada o cara surtou dentro de casa e bateu na mulher, chutando as crianças, os próprios filhos. Aquele cara ali, ele é uma pessoa atormentada de espírito maligno. E uma pessoa assim é até perigoso ela matar alguém, sabia?
Porque ela chegou a um ponto que ela não está respondendo mais por ela. Até a hora que o maligno manifesta ali, ele é que usa. E uma pessoa usada pelo demônio sabe, sei lá, o que o bicho vai usar ele para fazer. O endemoniado gadareno, ele tinha tanto demônio nele, ele era uma pessoa atormentada por espírito maligno, que ele mesmo se cortava. A Bíblia diz que ele morava no sepulcro e ele mesmo se feria com pedras, cortava tudo. Entendeu? Por quê? Porque ele não estava puro, ele tinha espírito maligno. E o que o Jesus precisava? O endemoniado gadareno precisava encontrar com Jesus. Essas pessoas que estão, às vezes, sofrendo com os vícios, doença e outras coisas mais, a pessoa sente que ela não está normal, tem pessoas que sentem que não está normal. Entendeu? Qualquer coisinha ela odeia, e qualquer coisinha ela quer matar, ela quer bater. Aí sim que tem que ouvir a palavra, para ser liberto, porque ele está falando aqui, ó. Os quais estão vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e todos eram curados, não é isso? E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, que é poder, que curava todos, não é isso? A palavra de Deus, ela tem poder. Jesus é quem? Aqui ele era o verbo vivo que estava encarnado. Jesus, ele é a palavra de Jesus é a mesma coisa. Jesus, a palavra de Jesus tem poder. Por isso que está lá escrito no livro de Hebreus, está escrito o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante que a espada de dois gumes. Entendeu? Ela tem poder, porque a palavra é Jesus. Então ele estava dizendo aqui, ó, que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, não é isso? Dizia: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Falou para os discípulos, né? Vocês são felizes porque vocês são pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aí você fala de uma pobreza física, não é financeira, não é só financeira. A palavra de Deus fala também sobre os pobres de espírito, que é aquelas pessoas humildes, aquela pessoa que aceita o que Jesus fala. Tem pessoa que não é pobre de espírito, tem pessoa que não aceita o conselho. Hoje eu estava ouvindo a palavra lá do pastor Monta pregou de manhã, e eu estava falando, meu Deus, eu passo também algumas coisas parecidas com o meu pastor, porque ele estava falando lá sobre, às vezes, aquela pessoa, né, e tem, às vezes, um espírito na vida dela que ela não aceita conselho, entendeu? Não adianta o pastor falar. Aí eu estava ouvindo o pastor falar que quando é assim, o que ele faz? Ele deixa a pessoa quietinha no canto, porque não adianta você ficar em cima. Às vezes você vai tentar ajudar, vai procurar a pessoa que leva até fora. Você está entendendo? Aí o pastor estava falando, deixa a pessoa quietinha e vai orando, porque não adianta, você não consegue convencer a pessoa, a pessoa não quer. Entendeu? E o evangelho não é força, a gente não vai obrigar a pessoa a vir para a igreja, né? Só que a gente vê, tadinha, que a pessoa está andando com um abismo. Porque nós temos experiência disso. Nós somos pastores, nós temos experiência. Quantas pessoas nós já vimos se afastar de Jesus? Todas elas. Toda pessoa que se afasta de Jesus, abandona Jesus, abandona a sua igreja, depois fica por aí sofrendo. Nós temos o exemplo do filho pródigo. Isso não é uma maldição não, gente. O pastor não está amaldiçoando. Não é maldição não. Estou falando que Jesus, ele foi bem claro, ele disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a figueira e vós as varas. Aquele que estiver ligado em mim dá muito fruto, mas se desligar já era. Entendeu? Eu acho assim, gente, desde quando eu me converti, que eu tenho esse pensamento. Eu acho que a pior coisa que um ser humano pode fazer na face da terra é se afastar de Jesus. Aqueles espíritos que começam a querer voltar 7 vezes pior. Entendeu? A vida da pessoa vai por água abaixo. Ah, pastor, mas eu estou com Jesus, estou passando uma rotina. Irmão,
quando você está com Jesus, que você passa uma rotina, preste bem atenção, ora um pouquinho mais. Se você tem uma oportunidade, que eu aconselho você fazer, faz um jejum, pelo menos 3 horas. Busca um pouquinho mais a Deus. Procura vigiar e observar a tua vida, se está de acordo direitinho com a palavra. Porque tem uma passagem que lá no Cantares de Salomão, que o meu pastor sempre prega lá, que são as raposinhas, apanhai a raposa, porque as raposinhas é que destroem a vinha. Pastor, me explica isso, por exemplo. O pastor sempre deu exemplo lá da ratazana. A ratazana é uma bichona grandona. Aí ele está falando lá que é mais fácil você tentar pegar uma ratazana e tentar matar uma ratazana. Quando a ratazana tem filhotinhos, ele diz que é aí que é o problema. Porque é uma ninhada de bichinho tudo desse tamanhozinho, entendeu? Espalhado pela casa. Hoje não, hoje tem uma facilidade porque tem veneno, né? Hoje que você bota lá, como morre todo mundo. Mas antigamente, quando você tinha que pegar na ratoeira, é mais fácil você pegar uma ratazana do que aquele filhotinho pequenininho. Já viu aquele bichinho? Já passou por isso? Tu tá lá sentado, só vê aquele bichinho correndo, irmão, para te dar aquele pequenininho, se te dá um trabalho. Se você tentar pegar com a vassoura e o negócio corre, o bichinho corre. Entendeu? Por ele ser pequenininho, dá mais trabalho, até de você acertar a vassoura nele, entendeu? Agora a ratazana, como ela é grandona, já é mais fácil acertar a ratazana. Então ele estava falando lá, as raposinhas que destroem mesmo. O que é isso? Não são os grandes pecados às vezes. Mas eu, graças a Deus, eu não faço isso, mas às vezes são as pequenas coisinhas. Entendeu? Os pequenos errozinhos, às vezes atrapalham, às vezes é uma coisinha de nada, mas atrapalha. Tem que ser tirado, entendeu? Às vezes até quer ver uma coisa que eu quase não prego aqui, mas atrapalha, preguiça. Porque às vezes tem pessoa que tem preguiça de orar. A pessoa brinca, a pessoa ri, a pessoa vê filme, a pessoa faz um montão de coisa. Eu não estou falando preguiça de trabalho, não, estou falando de oração. A pessoa, agora não, agora eu estou cansada, deixa para amanhã. Aí depois vai, não, mas hoje, você está entendendo? A pessoa vai protelando. E a palavra de Deus diz que orar sem cessar. Que é para você estar ávido de estar de pé diante do Filho de Deus naquele dia. E o não orar, o não orar é um pecado, sabia? Ou você ora só por você e pela sua família, é um pecado. Que é isso, pastor? Lá no livro de Timóteo, acho que é o 1º e 2 Timóteo, capítulo 2, está escrito assim: ademoesto-te, pois, que façais deprecações, orações e intercessões por todos os homens. Então Jesus mandou a gente orar por toda a humanidade. Aquela pessoa que está presa, está das grades, aquela pessoa que está no hospital, você está entendendo? Aquelas pessoas que moram aí nas ruas aí, não tem nem onde dormir direito. Todos os homens, todas as autoridades. As autoridades funcionam assim: se você não orar, só amaldiçoar, vai piorando cada vez mais. Você entendeu? Então tem coisas que é pequenininho, você não dá nada por aquilo ali, mas é um pecado, entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. E mesmo está lá no Lucas 6, versículo 20. Glória a Deus. Obedecer, a palavra diz que obedecei a vós, pastores, não é isso? Tem gente que não obedece. Aí uma hora a pessoa vai insistindo no erro, só Jesus sabe. Eu lembro que o meu pastor falou de um rapaz que tinha lá na igreja. No caso, ele era o rapaz era ele e a esposa dele. Eu
se eles eram um casal de obreiro, não sei. Eu sei que ele era obreiro. Eu acho que ela era obreira também. E aí o rapaz estava lá e tal, o pastor sempre dando conselho a ele: ô meu filho, fica firme, boa noite, João, paz. Fica firme aí na presença de Deus e tal. O pastor sempre dando conselho. O que ele fez? O que ele fazia? Ele saía vestidinho de obreiro com a mulher e tal. Quando foi um dia, a mulher dele chegou perto do pastor e falou assim: ô pastor, preciso da sua ajuda. Aí então, mas o que houve? Aí ele falou: ó, o meu marido, às vezes ele sai daqui da igreja ainda vestido de obreiro e ele vai direto para a boca. Aí ele chega lá com os colegas, aquela coisa toda. Eu não sei o que eu faço, pastor. Sabe por quê? Porque tem horas que a pessoa tem que tomar uma decisão: ou ela quer Jesus ou ela quer as amizades erradas. A gente não podemos servir a dois senhores. Porque às vezes a pessoa: eu sou de Jesus, eu sou cristão, mas só anda com amizades erradas, que não tem nada a ver com Deus. Mesmo a Bíblia falando que é para você não andar segundo no conselho dos ímpios, nem andar no caminho dos pecadores, não é isso? Nem se sentar na roda dos escarnecedores. Que você dá oi, boa tarde, bom dia, conversar e tal, dar uma palavra para aquela pessoa ali, para você ganhar ela para Jesus, é uma coisa. Você andar com ela é outra. Eu vim do mundo que eu bebia, eu fumava, eu cheirava. Eu era terrível, gente. Eu vivia por aí doidona. O meu esposo, ele não está mais aqui. Mas a gente não fazia isso tão sozinho, não. A gente tinha amizades. Tinha casal de amigos, amigas que a gente juntava, enchia o pote. A gente bebia junto, cheirava junto. Amigos, que não é amigos, né? Assim, entre aspas, pode dizer. E essas pessoas, elas ainda estão vivas. Você está entendendo? Meu esposo não está mais, mas essas pessoas, elas ainda estão vivas. Eu sei onde elas moram. Vira e mexe, eu passo por lá. Na rua. Eu não procuro nenhuma delas. Mas por quê? Porque, pelo que eu sei, elas estão praticando as mesmas coisas. O que eu tenho a ver andar com isso? Ah, não, você tinha que ir lá para pregar para elas. Irmão, será que não tem mais ninguém para pregar para elas, só eu? Você está entendendo? Foi Jesus que fez isso? Não, foi um homem aqui na Bíblia. Foi Jesus mesmo. Jesus, o que Jesus falou quando ele pregou no mundo inteiro? Mas quando ele foi pregar lá na cidade onde ele cresceu, onde ele foi nascido, o que Jesus falou? Que não há profeta, Senhor, senão aonde? Na sua pátria. Entre seus parentes, seus conhecidos. Então eu vou lá achando que eu vou converter alguém, eu não vou converter. E não tem nada a ver, mas eu ali. Aí eu chego lá perto de uma colega, passo lá, vamos comer uma pizza, vamos passear não sei de onde. Mas ela quer cheirar, irmão, ela quer beber, não tem mais nada a ver comigo, entendeu? Eu não quero, então vou andar junto para quê? Vocês estão entendendo, sim ou não? Ou uma das duas, ou eu vou converter ela, ou se eu não tivesse firme na fé, eu ia me corromper. Você está entendendo? E tem gente que eles tentam a Deus. Mas eu vou lá, eu vou fazer porque eu não caio. Mas se Deus está falando para você não ir, é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez você vai ser tentado lá, Deus não vai nem te guardar da tentação, Ele não mandou você lá. Ele vai falar: você tentou a Deus. Está entendendo? Nada a ver. Aí o que aconteceu? Esse rapaz, ele saía de lá
A mulher dele falou, aí quando foi um dia o pastor Mota chamou ele no escritório, não falou diretamente para não prejudicar a mulher dele, né? Mas falou, ô meu filho, deixa eu te falar uma coisa, você está passando por algum problema? Você está precisando de um conselho? Não, pastor, está tudo bem. Eu falei, tem certeza que está tudo bem? Porque se tiver alguma coisa errada na sua vida, é melhor você falar, a gente orar, para você não se perder para sempre. Eu sou seu pastor, quero te ajudar. Não, está tudo bem. Aí, de vez em quando, ele fazia isso. Quando foi um dia, ele saiu, fez o que a mulher dele disse que ele sempre fazia. Estão prestando atenção direitinho? Ele saiu da igreja, vestido de obreiro, foi direto para a boca. Aí cheirou, não sei o que ele arrumou lá na boca, mataram ele. Ele morreu cheio de tiro, vestido de obreiro dentro da boca. Aí você vai passar perto de um corpo desse, você vai falar, poxa, era obreiro e tal, mas não tinha pastor não? Tinha, mas a Bíblia disse o quê? Obedecei. A pessoa não quer obedecer, não vai obedecer. Se ele obedecesse, Deus tinha guardado ele, mas ele não obedeceu. Ele tentou a Deus. Então é a mesma coisa. Quer ver? Uma coisa que o meu pastor me aconselhou, Fabiana, se você tiver que ir lá no Monte das Oliveiras, vai durante o dia. Chegou lá, começou a cair a tardezinha para anoitecer, você vem embora. Aí eu quero ir para o Monte das Oliveiras, fico lá a noite toda. Mas, pastor, mas não tem nenhum perigo não. O perigo já é eu ter desobedecido o pastor. Entendeu? Porque quando você pula o muro, a cobra te pica. Não é um mandamento obedecer ao vosso pastor? Eu já vou estar lá, deixa eu ver se você consegue entender isso. Eu já vou estar lá fora da bênção de Deus. Eu já estou fora da bênção, eu já estou desobedecido já. Eu não estou fazendo o que vocês estão entendendo, sim ou não? Mas meu Deus, mas por que o Senhor não me guarda? Por que está dando tudo errado? Porque a pessoa está fazendo tudo fora da palavra. Gente, não funciona assim. Tudo que eu vou fazer, não é que você precisa ficar dando satisfação para mim, não, tá, gente? Não é isso, não. Vocês têm a vida de vocês, eu estou aqui só para pregar. Vocês estão prestando atenção direitinho? Porque é que nem eu acabei de falar para você aqui, ó, é uma luta que eu surge na igreja. E quando vem, o inimigo vai fazer de tudo para ela não ouvir. Até a pessoa entender que isso é um espírito que está amarrando a mente dela para ela não ouvir, para ela cair na mão dele para continuar sofrendo, tem que entender isso. Porque às vezes a pessoa entra na igreja, a mente da pessoa está em outro lugar. Só não está nem aí que o pastor está falando. E Deus, ele é assim, ele sempre avisa antes. Deus funciona desse jeito, ele avisa antes. Já avisou a Pedro, antes que o galo cante, aí você vai me negar, vai dar ruim. Vai nada, deu ruim. Você entendeu? Às vezes você pode estar prestes a ser muito abençoado, estão entendendo? Ou você está prestes a perder tudo que Deus te deu. Deus está querendo te ajudar a você não cair no buraco, mas a pessoa não ouve ele. Deus está tentando livrar, mas não consegue. Você entendeu? Então, o que acontece? Aconteceu isso lá com esse rapaz lá. E outros casos. Então, eu não estou falando isso que você tem que ficar me dando satisfação da sua vida, não. Mas até um passeio. Eu vou passear com a Natasha ou com a Yasmin. Não é muito comum eu ir, não. Mas até um passeio desse que a gente vai fazer, eu peço oração ao meu pastor. Peço ou não peço, Natasha? Ela está de prova. Pastor, eu estou indo dar um passeio com a Natasha, com a Yasmin, em tal lugar. Eu quero a sua bênção. Eu peço que o senhor ore por mim, para mim em paz e voltar em paz. Eu não faço isso? Eu tenho zap aqui do meu pastor aqui mostrando que eu faço isso. Entendeu? Eu quero ir abençoado, não quero ir amaldiçoado. Aí eu vou, não mistura com mais amizade. Não, pastor, não precisa nem ficar sabendo, irmão, Deus está vendo. Entendeu? Você está caminhando com abismo. Tem que vigiar, entendeu? Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu sou uma pessoa que eu sou
Eu presto atenção nos conselhos que o pastor me dá, não vá por esse caminho não, cuidado com essa amizade, cuidado com isso. Porque eu aprendi que é melhor obedecer que sacrificar. E as minhas amizades, lá de trás, que não se converteram, ainda bebe, fuma, cheira, aquilo ali. Jesus falou, o que o apóstolo Paulo falou? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alto. Quem está em Cristo, nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora eu posso parar para conversar. Vocês são meus irmãos em Cristo, entendeu? Conversa, não conversa com... Ah, mas você só conversa com pessoa da igreja? Não, eu converso com todo mundo. Eu tenho, muitas pessoas que conversam comigo aqui no meu zap, é espírita, pessoas que homossexuais, eu tenho, e eles se dão muito bem comigo. Fala, conversa, não é? Mas eu vou querer, Fabiana, tal, pastora, se dão muito bem comigo. Eu trato todos eles bem, mas andar, eu só ando com Deus. Você está entendendo? Tem nada a ver eu voltar lá para o meu passado, da onde Jesus me tirou. Vocês estão entendendo? Eu vou voltar lá para onde Jesus me tirou. O que Jesus falou para aquele homem que foi pego na aldeia? Tirou ele da aldeia, curou ele, não foi? Ele estava cego. O que Jesus falou para ele? Não entres mais na aldeia. É mais ou menos assim, não volte mais lá para onde você saiu. Mas não tem jeito. Tem gente que escuta, tem gente que só vai acordar, que nem o pastor Walter fala, só tarde demais. Aí vai lembrar, igual o Sansão, né? Eu estou para fazer essa pregação sobre Sansão. Sansão era teimoso. Primeira vez, foi a segunda vez, foi a terceira vez, ele foi até perder a vida dele. Ele insistiu no pecado até ir e não voltar mais. Tem gente que é assim. Deus já deu várias chances, já falou, já usou vários pastores para falar, a pessoa fica insistindo no erro até morrer. Aí morrer, acabou. Entendeu? Sim ou não? O Sansão, ele era teimoso com o pecado. Mas ele não é um bom exemplo, não, gente, que ele morreu. Teve uma hora que ele falou, sabe o quê? O Senhor já me livrou das outras vezes, mas vai me livrar dessa também. A Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Entendeu? Então, vamos lá. Ele está falando aqui, ele falou para o seu discípulo, né? Levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. E essa fome não é só física, não, é fome da palavra de Deus. Glória a Deus, você tem fome de conhecer a verdade, então Deus vai abrir o seu entendimento, você vai te dar o entendimento, o discernimento da palavra dele. E ele diz assim, bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Às vezes você está passando uma situação que você anda triste, meio agoniado, meio angustiado. Mas ele está falando lá, a Bíblia não diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E ele diz, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, aborrecerem, quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa de quê? Do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque é grande o vosso galardão que está no céu. Pois assim fazia os seus discípulos, faziam os seus pais e os seus profetas.
Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, gente, eu estou lendo Lucas 6, lá no versículo 25. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, o que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem que bem de vós, porque assim fazia os seus pais com os falsos profetas. Às vezes você está no grupinho de amigos, do mundo, aquelas pessoas que não tem nada a ver com Deus. Ih, você é o cara, você é o camarada, você é... Cuidado. Ele está falando aqui, cuidado com isso. A Bíblia diz, fala no provérbio, né, que é para você fugir das brandícias. O que é isso? Filho meu, quando os pecadores quiserem te seduzir com brandícias, cuidado. Você está entendendo? Porque é estranho você ser uma pessoa de Deus, um discípulo de Jesus, um cristão, você está lá no meio de um montão de incrédulos lá e todo mundo gosta de você, seu camarada. Isso não era assim com Jesus, irmão. Hã? Sim ou não? Era assim com Jesus? Não era. Por que vai ser assim comigo? Ai, meu Deus, está acontecendo comigo, pastor. Então você pula de lado, porque você está do lado errado. E sabe que tua luz não está ofuscando ali, irmão, o olho do inimigo, tem alguma coisa errada. Hã? Tem alguma coisa errada. Nem a lâmpada, né? Igual essa aqui, ó. Essa lâmpada está ofuscando o olho de alguém? Cadê a luz dela? Não está brilhando a luz, ó. Está alguma coisa errada, irmão. Ou eu me afastei de Deus, ou eu estou fazendo os troços tudo errado. Você tem que vigiar isso. Entendeu? Hã? Que as pessoas que estão no erro, no pecado, elas estão aplaudindo você. Está te elogiando. Se você tivesse o contrário dela, talvez ela não ia te elogiar. Está te elogiando por quê? Hã? Você tem que ver se você não foi para o lado dela, já, do lado do pecado. Aí ali todo mundo se entende, todo mundo, não está entendendo? Eu, se eu for andar com as pessoas que eu andava lá atrás, sinceridade, aí não sabe que ela estava muito de mim, não, do jeito que eu sou hoje, do jeito que eles fazem. Eu vou ser chata ali no meio, vou ser careta. Não, nem queria me dar muita confiança lá. Bem, ficou chata, não posso ser. Você está entendendo? Agora se eu chegar lá, todo mundo me elogia, pô, você. Tem alguma coisa estranha. Então ele está falando aqui, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim fazia seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem a quem vos aborrece, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ai, irmão, isso aqui é difícil. Por muito pouca coisa, o irmão já sai da igreja, não quer saber. Imagina se você levasse um tapa na cara. Pastor, mas isso não é comum, não. Isso não é tudo bem, irmão. Mas os discípulos, eles passaram por isso. Eles não abandonaram Jesus, não odiaram as pessoas. Ah, se me der um tapa, eu mato. Está vendo como você não está preparado? Hã? Você não tá, se você estivesse naquela época lá de trás, você ia negar Jesus. Se estivesse na época de Paulo, Pedro, com certeza você ia negar Jesus. O Estevão mataram ele a pedrada. Não fez nada, só porque ele estava pregando o Evangelho. Hã?
E fora os outros que apanharam, foram açoitados, eles podiam não ter passado por aquilo ali. Ah, mas pastor, como? Era só eles negar Jesus. Se você negar Jesus, já era. Acabou, você vai para onde? Pro Hades, pode até viver mais problema, você vai pro Hades, você negou Jesus. Você entendeu? Aí hoje em dia a pessoa com uma coisinha, não gostei do que o Bernardino falou, nem para a igreja não vou mais. Não é isso que Jesus está falando. Um que odeia o outro, a Bíblia está dizendo que é para você amar os seus inimigos, esse muito odiar a pessoa. Não, mas Deus entende, irmão. Enquanto a gente não entender que a Bíblia é assim, ponto final, o que Deus está falando aqui, não tem meio termo. Essas são palavras de Jesus, está em letras vermelhas. Pastora, mas não é fácil. Mas também Jesus não falou que seria fácil. Impossível também não é. Senão ele não estaria botando isso ali. Glória a Deus. E ele está dizendo aqui, o que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E o que te houver tirado a capa, nem a túnica recuseis. Não é isso? Só um minutinho, gente, eu já volto. Então, pessoal, vamos lá. Ó. E o que tiver? Cadê? E o que tiver tirado a capa, nem a túnica recuseis, não é isso? Dá a qualquer que te pedir. E é o que tomar o que é teu, não lhes torne a pedir. Eu não sei se foi ontem, de ontem, sei lá. Eu não sei, agora eu não estou recordando o que é. Eu sei que tem um negócio aí, que eu não sei se é um dinheiro, ou se foi um negócio que eu deixei com uma pessoa, sei lá, que a pessoa não me devolveu. E aí eu pensei, passou na minha cabeça, né, de cobrar a pessoa, eu lembrei dessa palavra. Falei, não, quer tomar o que é teu, não lhe torna a pedir, deixa isso para lá. Falei, Deus, não cobrar nada a ninguém, está na tua mão. Porque, gente, não é difícil a gente obedecer a Deus. A gente tem que se esforçar, tudo é um esforço. Quando Deus fala um negócio, mesmo que você não entenda ali na hora, você obedece. Todas as coisas que nós obedecemos de Deus, a gente tem uma recompensa, sabia? A gente tem uma recompensa. Então, ele está falando aqui, e como? E dá qualquer que te pediu, que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os
os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. E se amardes que vos amam, que recompensa terei? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerem o bem, a quem fizer o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares àquele a quem esperar tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar. E será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltar-vos e soltar-vos-ão. Vamos dar uma paradinha para você entender. Chegamos numa parte aqui importante. Outra coisa, pessoal, que a gente não pode fazer, a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, é julgar os outros. Julgar os outros, julgar filho dos outros. Você tem que ter muito cuidado com isso. Julgar marido dos outros, mulher dos outros. Porque você não tem ideia do peso que tem você julgar. Lá no Romanos 2, ele disse aqui, né? Não julgueis, para não serem julgados. Não é isso? Vamos lá no livro de Romanos 2. Cuidado com esse negócio de julgamento. Cuidado. Vigiar. Você vai falar do filho de alguém, também filho do Zezinho, como é que é? É um ladrãozinho, o outro está na igreja lá, mas está. O outro está na igreja, mas de vez em quando toma lá um birinate. O outro está aí, irmão, cuidado com isso. Nosso dever é orar. Glória a Deus. É orar. Vamos lá no livro de Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2, versículo 1. Acharam aí? Romanos, capítulo 2, versículo 1. Quem achou aí, diga amém. Olha o que está escrito aí, ó. Portanto, a impenitência dos judeus e a justiça de Deus, não é isso? Portanto, és inexcusável quando julgas. Ó homem, quem quer que seja. Vamos dar uma paradinha aqui? Pastora, o que é inexcusável? Inexcusável é indesculpável. É a mesma coisa que dizer, é indesculpável quando você julga alguém. Você está entendendo? Família dos outros, lá o outro lá, ó. Filho de Zezinho, como é que fica jogado nas calçadas, dando bebê, como é que pode? Eu não sei, que eu não faço isso, porque você tem filhos. Por que você não ora? Filho de Zezinho parar de beber. Você está entendendo? Duvido, mas se fosse meu filho, se fosse minha filha, irmão, seu filho e sua filha não está fazendo isso por causa da graça de Deus, não é por causa de você, não. Não julga. Entendeu? Senão amanhã ou depois a gente vai ter que pagar o preço que a gente julgou, ele fica pesado. Então o que ele está dizendo aqui, ó? Homem, quem quer que seja, né? Por quê? Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro. Pois tu que julgas faz o mesmo. Pastor, o que é isso aqui? Quando você julga alguém, ou filho de alguém, ou sei lá que você está julgando,
você está se condenando a passar pela mesma coisa. Que isso? É sério, gente. Por isso que eu tenho muito cuidado. Eu sou pastora, eu lido com muita coisa diferente, coisa séria. Às vezes a pessoa vem falar comigo, pastor, me ajuda pelo meu filho, minha filha, que está acontecendo isso. Eu procuro orar, não julgar. Eu tenho filhos. Entendeu? Eu tenho família. A palavra de Deus diz que quando você julga, você está se condenando a passar pela mesma coisa. Porque é dano, você recebe. Você vai julgar aquilo, daqui a pouco quem está fazendo aquilo ali é você. Ou teu parente, ou teu filho, tua filha. Aí você vai lembrar, meu Deus, eu julguei o filho do Juquinha lá. Sim, entendeu? O pastor, ele disse que ele contou uma história lá de uma mulher que ela tinha um filho dela. E o vizinho lá, o vizinho dele lá, tinha também o filho da mesma idade, né? Jovenzinho, mais ou menos assim, mais novinho que o Guilherme. E aí o que acontecia? Ela era toda metidinha, sabe, com o filho dela. Vocês não me tocam, o menino só andava tudo arrumadinho, não sei o quê. E já o menininho que morava lá do lado, humilde, né? Ficava correndo lá com chinelo de dedo. Inclusive era até, o menino era até assim, negro, né? Dela não é. Então, o que ela fazia? Ela não gostava que o filho dela brincasse com aquele menino. E os dois meninos, coleguinha, sabe como é que é, né? Quando ela via, ô fulano, eu já falei pra você que eu não quero você brincando com esse marginalzinho. Criança. Não quero você brincando com esse marginalzinho, que não sei o que, vira e mexe. Ela falava isso, falava um menino de marginal, aquela coisa toda. Foi crescendo os dois. O filho dela com todo estudo, com tudo de bom que ela dava. Quando eu acho que ele estava com 16, 17 anos, ele já começou a roubar. Começou a usar droga, começou a roubar, tacar arma na cintura. E esse rapazinho que ela chamava de marginalzinho, o rapaz cresceu, se converteu, foi para a igreja, teve a família dele. E esse menino, filho dela, foi preso, ficou lá preso, soltado, começou a roubar de novo, mataram o filho dele. Morreu com a arma na cintura. A palavra de Deus está falando que você não fazer o quê? Julgar, não é isso? Ela julgava só porque o rapaz era humildezinho e tudo, achava que o menino era marginal. Quando acaba, o peso da língua dela, do julgamento dela, caiu sobre o filho dela. A gente não vai querer pagar o preço, vai? Não, então não faz. Cuidado com isso. Eu prego aí, gente, eu me dou com um montão de gente. Eu converso aí com pessoa que bebe, que fuma. Você entendeu? Eu oro, mas julgado, Deus me livre, gente, nada de julgamento, isso é pecado. Você tem família, ele está falando aqui, ó. Te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro, pois tu que julga faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo o quê? A verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas? Você que está julgando essas pessoas que fazem coisa errada aí. Cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas, as riquezas da sua benignidade, ignorando
pastor, eu preciso que você me explique isso aqui. Deixa eu te explicar. Se você não está cometendo aqueles erros que o outro está cometendo, se a sua família não está cometendo, se seus filhos não estão fazendo igual o outro, não é porque você é santarrão, não, é porque Jesus Cristo, Ele leva você ao arrependimento. É Ele que te ajuda você não cair no erro. Isso é a benignidade de Deus, isso não é mérito nosso. Você entendeu? Aí ele está falando, você está rejeitando, ignorando que Deus te leva ao arrependimento. Se você e sua família não está cometendo tais erros, é porque Deus tem sido misericordioso com você e com a sua família. Não para você julgar os outros, mas para você aproveitar essa bondade de Deus, que está sendo bom com você, e orar pelos outros. Vocês estão entendendo, sim ou não? Estão conseguindo entender? A bondade de Deus com você, com a sua vida, com a sua família, é para você ajudar aqueles que estão caídos, não julgar. Você está de pé porque Deus está te abençoando, você está de pé. Não é porque você é mais esperto, mais santo do que o outro. Não. Se você enxerga a verdade, é porque Jesus, pela graça dele, abriu seus olhos espirituais. Para quê? Para você orar por aqueles que estão cegos, não estão enxergando ainda. Não julgar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Porque se você julga, você está se condenando a fazer a mesma coisa. Acaba você está passando a mesma coisa que você julgou o outro. Meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Porque com o Zequinha nunca fez isso, mas você tem que parar. Sabe que você julgou alguém de fazer isso? Hã? Aí, estou botando um exemplo aqui. Seu filho, vou botar o meu, vai ficar mais bonito. Minha filha não me responde. Obedece direitinho. Aí eu olho uma meninazinha da idade da Yasmin, da Natasha, a gente fala, Deus que me perdoe, como é que pode? Da igreja. Se fosse minha filha, duvido que ele me respondesse. Ah, que está fazendo camarão. Ah, a mãe não deve ter, sei lá, me ensinar, eu julgo, faço isso. Daqui a pouco, quem vai estar me respondendo é minha filha. Mas por quê? Aí eu, poxa, mas fulano nunca foi de me responder, mas será que eu julguei alguém? O negócio ela está batendo lá na minha porta. Eu fiz isso. Sim ou não? E isso que eu estou pregando para vocês não é só uma palavra que está escrita. O pastor já ensinou isso várias vezes, eu já passei por isso. Eu passei uma situação difícil na minha vida. Difícil, não foi fácil. E eu tentando sair daquilo e eu orando, pedindo a Deus, Deus, não é possível, o que está acontecendo na minha vida, meu Deus, mas não é possível, isso está acontecendo nada. E eu fiquei, gente, um tempão orando, tentando entender. Quando foi um dia eu orando, eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre o que está acontecendo, o que está acontecendo isso na minha vida. Aí veio na minha mente o dia, a hora, e veio uma voz falando comigo, você lembra que você julgou uma pessoa assim, assim, assim? Aí eu lembrei certinho. Vê se não é igualzinho que você está passando. E eu comparei e falei, meu Deus, realmente, eu liguei, e eu passei igualzinho, só diante de Deus. Aí quando Deus me mostrou, eu orei a Deus, falei, Senhor, me perdoa. O Senhor tem razão, eu julguei uma pessoa assim. E aí eu pedi perdão a Deus, me consertei com Deus, e o troço sumiu da minha vida, porque quando você se arrepende, de verdade, Deus te livra daquele sufoco, mas eu passei um sufoco, por julgar. Você está entendendo? Então não faça isso, não julgue. Por isso que lá naquele versículo lá estava escrito, não julgueis como você julgar. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Dá e dá-se já. É dando que você recebe. Então não faça isso. Hã?
ó, o filho de fulana lá, tá estranho, irmão, não faz isso não, ora, vai orar. E ora pelo filho do outro, dos outros, como se fosse seus filhos, com carinho. Deus gosta disso. Deus gosta. Eu vou te falar uma coisa, não que eu seja melhor do que ninguém, eu não sou mais santarrona não, mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Que Jesus tem cuidado aí, ó, graças a Deus. Hoje eu sou uma viúva, meu filho já tem a esposa dele lá, estão prestando atenção direitinho. O meu filho tem a esposa dele, tem a família dele lá, eu tenho a Natasha e a Ju que ainda mora comigo. Mesmo eu sendo uma pessoa viúva, que eu não tenho o pai físico, né? Que o espiritual eu tenho, não está aqui na terra para me ajudar, eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, como Deus cuida deles, está sempre dirigindo eles no caminho certo. Mas eu não sou melhor do que todo mundo, mas Deus conhece meu coração. Primeiro que eu procuro não julgar filho de ninguém. E segundo que eu oro pelos filhos de vocês como se fosse o meu. O que eu peço para os meus, eu peço para os dos outros. Entendeu? Se eu vejo que tem, tá preso, e roubou, matou, não interessa, mano. É um filho que está lá, errou, mas pode consertar. Jesus não pode consertar, consertou. Aí eu vou lá, Senhor, tem misericórdia, muda o coração daquele rapaz e tal, entendeu? Mas eu venho em oração, pedindo oração, eu oro como se fosse para os meus filhos. Então a gente tem que fazer isso, tem que ter cuidado, não julga, cuidado, para de julgar os outros, pede perdão a Deus, Senhor, me perdoa, a partir de hoje eu vou me esforçar, mas vou parar de julgar o Zezinho, a Antonieta, sei lá mais quem. Glória a Deus, de vez você julgar, você ora. Amém? Olha lá vem Geraldinho doidão, demora para ele largar aquilo ali, gente. Tem pessoas que eu orei, presta bem atenção. Tem muitas pessoas que eu orei, que eu vi a pessoa andando, segurando nos números de Deus. Tem muitas pessoas que eu orei, que algumas foram para outras igrejas. Outras nem para igreja nenhuma não foi, mas estão libertos, sabia? Estão libertos. Depois chegaram, fulano está bebendo mais não, eu orei. Conhecida, às vezes até pessoas distantes, mas eu orava, eu orei para aquela pessoa ser liberta. Você está entendendo? Sem vergonha, está lá caindo. Podia ser teu pai, irmão, podia ser tua mãe. Entendeu? Parente seu, não faça isso, vai orar. Entendeu? Não, mas não vale nada, meu pai, isso não. Jesus morreu na cruz por todos nós. Se fosse assim, irmão, eu nem estaria aqui. Vocês me vissem antigamente, talvez vocês não iam nem. Isso aí, você pastor, é ruim. Isso não vale nada. Quando vocês falariam isso, mas muita gente pensaria isso de mim. Cachaceira, alcoólatra, drogada. Isso é demônio, nada, sem vergonhice mesmo, tal. Entendeu? E hoje eu sou uma pessoa que eu sou liberta, eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Por isso que não devemos julgar. Se eu te falar que tinha uma pessoa que na época que eu era do mundo, eu conheci ela na época que eu era do mundo. E essa menina, ela era da igreja. Não podemos dizer o cristão, o evangélico, né? Mas ela foi criada na igreja desde pequenininha. E eu, quando conheci ela, irmão, cheia de tatuagem, cheia de pince, cigarro no dedo. E aí, o que aconteceu? Essa menina caiu em cima de mim, assim termo, né? Me ofendia, que eu era alcoólatra, que eu bebia, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E falou tanta coisa de mim, que ela era da igreja e eu não era. Aí, passou. Aí, passou os anos, foi passando. E ela me humilhava, entendeu? Me
humilhar, não queria nem andar comigo, chegar perto de mim, porque eu bebia, a coisa toda. Foi passando os anos. Aí eu fui lá para o pastor Mota, comecei a ouvir a palavra, liberta, né? Jesus me libertou. Aí fez aquela transformação na minha vida, fui levantada como obreira, eu fui levantada como pastora. E aí teve uma oportunidade que me chamaram para me poder fazer uma comemoração lá de aniversário. Quem ia junto? Ela ia junto. Mas tudo bem, agora sou de Deus, ela vai ficar comigo, né? E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela estava irreconhecível. Pô, palminho de saia desse tamanho. Eu não estou julgando ela não, estou falando como ela estava. Ó, tomando Big Night arrumado, totalmente mudada. Aí eu sentada para comer a pizza com ela, eu vestida como pastora, porque naquela época eu não usava muita calça, eu usava lá uns vestidos longos, né? Eu vesti lá como pastora, bebendo refrigerante, ela tomando cerveja. Eu olhei para ela assim e falei, meu Deus, como o mundo dá volta. Ela me escapelou porque eu ando com o mundo, que não sei o que, porque eu bebi. Agora olha só, eu sou uma pastora e ela está na situação que eu estava. Mas a Bíblia diz que é para você fazer o quê? Não julgar. Ela me julgou. Tu condenas a ti mesmo passar por aquilo ali, não foi? Ela passou pelo que eu passei. Ela me julgou tanto e acabou eu me convertendo, ela indo para a posição que eu estava. Pastora, aí essa hora ficou toda feliz, né? Eu fiquei feliz nada, eu comecei a orar por ela. Falei, meu Deus, tem misericórdia, passei lá. Aí comecei a orar. Agora, eu não sei, mas da última vez que eu vi ela já não estava mais assim. Acho que ela tinha voltado para Jesus, ela estava falando de Jesus, tomara que ela esteja com Jesus até hoje. Que depois disso eu mesmo preguei para ela. Eu encontrei com ela na rua, fiquei um tempo pregando para ela. Ela, não, mas ela caminho mesmo é Jesus e tal. Agora não sei se ela está com Deus. Então você tem que ter cuidado, não julgueis, para não ser julgado. Glória a Deus, vamos orar. E você vê uma pessoa caindo de bêbada ali, você vai julgar a pessoa, faz isso não, mano. Mas depois a pessoa está com a Bíblia embaixo do braço pregando. Sabe-se lá Deus que vai acontecer com a sua vida se a gente não se arrepender em tempo. Então a gente não podemos julgar não. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. E graças a Deus, pessoal, vamos fechar os nossos olhos para a gente ir na paz do Senhor. Amém? Agora que o tempinho refrescou, o pessoal vai dormir bem hoje. O lado de lá faltou um pouquinho, luz ontem, não faltou? Eu olhei para lá, estava tudo escuro, mas logo depois voltou, né? Voltou logo? Só subiu lá no poste para mexer. É? Mas não demorou muito não, não ficava assim. Não demorou muito não, né? Não, porque o marido da Vanessa subiu lá para mexer, quando é ele que mexe é eu. Ah, tá. É porque eu olhei para lá e falei, não, tá faltando luz lá de lá. Só naquele pedacinho. Só lá, o transformador que desarma. Desarma, né? Esse tempinho também assim. Mas vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor pelo seu conselho, pela sua palavra, Pai. E até em nome de Jesus, nós pedimos até o teu perdão. Se alguma coisa nós pecamos contra ti, ou julgamos alguém, o Senhor falou que nós é inexcusável quando nós julgamos qualquer pessoa. Então nós pedimos até o seu perdão, Pai, descer lá distraída, sem querer, nós acabamos fazendo, querendo, não sei. O Senhor venha nos perdoar e que o Senhor nos ensine a ser essa pessoa que o Senhor tem ensinado a gente, Pai.
amar os nossos inimigos, orar pelo nosso próximo e fugir de tudo aquilo que não é seu. Pai, que o Senhor faça em nós o mesmo sentimento que o Senhor tem, que o Senhor faça a gente tomar nojo do pecado, nojo daquilo que o Senhor não aprova. E que a cada dia o Senhor nos fortaleça mais e mais na sua palavra. E o Senhor venha nos abençoar, Pai, tirando toda a perturbação, todo ataque de Satanás. Eu, em nome de Jesus, eu estou paralisando a ação de todos os espíritos e estou expulsando, repreendendo da vida de cada pessoa, exigindo que saia e nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando cada pessoa, Pai, declarando todos livres, libertos para a glória do seu nome. Deus, glorifique o seu nome na vida de cada pessoa. Eu peço que o Senhor transforme esse líquido no teu sangue, e todo o coração que for mergulhado ali, Pai, em nome de Jesus, seja feito como eles estão pedindo. O Senhor fique à vontade entre nós. O Senhor, Pai, receba e dízimo ofertas que são entregues no seu altar e os abençoe em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos. Todo o pessoal do Face, do YouTube, que todos sejam abençoados em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Oi, Rose. A paz do Senhor, Rose. Amém, meu amor. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus é fiel. A Rose está agradecendo as orações dos irmãos, porque os irmãos dela já estão em casa. Glória a Deus, né? E a gente vai continuar vencendo. Não tem como a gente não vencer. É só a gente prestar atenção na palavra. Glória a Deus. Aquilo que Jesus aprova, a gente faz. E o que Jesus não aprova, aí a gente foge disso. Glória a Deus. Amém? Vamos na paz do Senhor, pessoal, em nome de Jesus. Deus abençoe aí a todos aí, em nome de Jesus.